vamos comentar aqui genericamente sobre o caso João de Deus. Por que eu coloquei aqui Deus com D minúsculo? Tá? Porque eu atribuo uma pessoa de Deus como o Filho de Deus, Jesus Cristo. O restante, aquele que crê, como diz a Bíblia, se tornará filho, mediante Jesus Cristo. Aquele que não crê nas obras do Filho, aquele que não acredita, não é filho de Deus, então nem é de Deus, tá? Então, por isso eu coloquei, porque eu creio assim. E vocês sabem por que acontece essa confusão? Hoje eu assisti no vídeo de um youtuber, Tony, ele falou assim, não, mas quando a fulana encostou aqui, ou pegou aqui nas partes íntimas, ele estava sobre o negócio lá, baixo espírito, não sei o nome daquilo, né? Não era eu, era o espírito. E aí eu fiquei perguntando, gente, será que até hoje as pessoas acreditam naquilo que muitas igrejas pregam? Não, porque os filhos de Deus veio à terra e achou as mulheres aqui lindas, porque está escrito na Bíblia, eu sei que está, eu não estou negando, isso está na Bíblia, e fez filhos, e esses filhos são os gigantes e são os diabos. Aquela hierarquia lá, que é o rei da Inglaterra e outros, né? Essas famílias, os gigantes, tipo, não teve aquele que lutou com Davi, o Golias? Diz que ele era gigante, diz que veio dos filhos de Deus que vinham à terra e pegavam e ficavam e se relacionavam com as filhas dos homens, porque achavam lindo. Então, tem pessoa que fala isso. E tem pessoa que fala isso como se estivesse decifrando a Bíblia. E é nesse ponto que eu quero chegar, sabe? Porque há quem diga que o gigante Golias veio disso. Há quem diz que eram espíritos que se materializavam. Eu não estou dizendo que não é. Eu só não tenho conhecimento para mim afirmar que é isso. Há quem diz que essas pessoas foram os diabos que depois foram jogados do céu para baixo e viraram os diabos, e os filhos dessas mulheres, filha dos homens, terreno, e os anjos que se relacionavam com elas, deram origem a uma nova forma de diabo. Por quê? Porque depois esses anjos que fizeram isso virou diabo, entendeu? Então, tem pessoa que fala e traduz isso. E tem pessoas que falam assim, não, é Roma que está certo. Foi Roma que traduziu, que pegou o livro da Bíblia e colocou ali, aquele tanto do livro da Bíblia, o resto foi excluído, então por isso ela é a certa, porque ela separou. E tem gente que fala assim, não, é Lutero quando saiu, e o outro, não, é o pentecostal, porque ele ensina de uma outra forma. E outro ainda, não, é o espiritismo que é certo. Por isso que eu vou lá pedir uma ajuda, por isso que eu vou aqui na católica, por isso que eu não abro mão da católica, porque é a certa. O outro, não, é porque isso, é porque a outra é certa. Gente, vamos falar uma realidade. Realidade. Olhando aqui. Vamos fazer igual o Rangel? Olho no olho, né? Vamos falar uma realidade. Aquele que traduz a Bíblia dessa forma para nós, o João de Deus com D minúsculo, que faz aquilo, a cura espiritual, o pastor pentecostal, cada um defende uma coisa. Com o quê? Com a Bíblia na mão. Mas o que é realmente que está certo? O que? Eu pergunto a você aqui. O que é que está certo? A forma que a Igreja Católica separou?
porque ela se gaba que houve até uma briga aí de um religioso da Igreja Católica e Silas Malafaia, sabe? Por quê? Porque Silas Malafaia falava, não, porque na Bíblia está escrito isso e eles não seguem. Ele fala, não, porque se na Bíblia está escrito isso, porque fomos nós que separamos, então não adianta falar que nós estamos errados, porque se não fosse nós, esse padre muito conservador, explica muito bem a Bíblia, não vou negar, explica muito bem, estudou muito, sabe do que fala a maneira dele, o que ele defende. Porque o que ele defende, tem o Henrique Cristo, que defende diferente, tem o Silas Malafaia, que defende diferente, tem o padre Marcelo Rossi, e o outro lá, o padre cowboy lá. Cada um defende de uma forma. E a Igreja Católica diz que tem o poder, porque foi ela que falou, esse livro vai para a Bíblia, esse não vai, esse joga fora, tá? Daí, eu quero saber o seguinte de você aqui, olhando para você, olho no olho. Você acha que está certo, João de Deus? Ou você acha que a Igreja Católica é a certa? Ou você acha que é o seu pastor pentecostal? Ou ainda o outro? Por isso que você vai atrás? Será que não está na hora de você parar, de ir atrás e procurar a Deus com a Bíblia na mão? E não a Bíblia do Testemunho de Jeová, porque eu não quero. Ontem de manhã chegaram aqui os Testemunhos de Jeová e eu tomei uma decisão assistindo vídeos de ex-ancião, acho que é ancião que eles falam, sei lá, um membro lá, um chefe das igrejas Testemunho de Jeová. Eles se desviaram, saíram da organização e contam a verdade. Eu falei, eu tomei uma decisão, eu não vou jogar fora a Bíblia, mas eu vou devolver a eles. Vou falar que eu não quero mais. E ontem, quando eles chegaram aqui de manhã, eu juntei a Bíblia e levei e devolvi. Por quê? Porque eu não acredito. Porque eu tenho uma outra forma de crer. Eu deixei de acreditar na Igreja Católica assim que eu comecei a ler a Bíblia. Eu enxerguei o mundo de uma outra forma. Hoje eu sou cristã evangélica. E lendo a Bíblia, eu sei que eu não preciso ir a um João de Deus. Lendo a Bíblia, eu sei que eu não preciso ir atrás de cura espiritual. Porque, afinal, o que um câncer tem a ver com o espírito? Eu me pergunto. Não estou falando que isso não tem a ver. Eu me pergunto. Se a cirurgia é espiritual, a doença, eu penso que está na carne. Está aqui na carne, não está no espírito. A doença do espírito, eu entendo que é outra. Então, o que eu vou fazer lá em João de Deus? Para ser violentada? Ou ir numa igreja onde se vende uma camisa melada de sangue? O sangue de quem não morreu? O que eu estou indo fazer nessa igreja? Ou então eu estou indo comprar uma vassoura ungida? Será que não é melhor você pegar a sua Bíblia e você ir falar com seu Deus? Com o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo? Do que ir lá para ser violentado? Eu cheguei a uma conclusão, e dela eu não abro mão. E dela eu não desacredito até esse momento. Pode ser que amanhã eu passe a não acreditar. A humanidade, de Oprah Winfrey para baixo, que Oprah Winfrey, que tem conhecimento com João de Deus, que já esteve ali, tem um conhecimento cultural muito grande. Marcelo Rezende tinha um conhecimento cultural grande. Não conhece nada de Deus. E por isso estão caindo nas mãos dessas pessoas, de charlatães. Então, resumo dessa ópera, João de Deus, com D bem minúsculo, um Deus bem pequenininho mesmo,
Resumo da ópera. A humanidade, desde quando começou lá com a Igreja Católica, cada dia que passa, sabe menos de Deus. Estão correndo atrás de quem ensina um Deus as duras penas de você sofrer e ser bulinado, ser enganado. Porque eu vi aqui no Fantástico, passando aqui pela sala, assistir João de Deus tem fazenda. De onde sai esse dinheiro? Sentando ali na esquina ali e fazendo essas curas? Quem paga a estrutura da casa onde ele atende? Quem? Quem paga a estrutura das igrejas que vende vassoura, a outra que pega a camisa lá e passa? Não, passa a mão aí que você vai ser curado. Senão o povo. Então, eu não tenho outra opinião, senão que a humanidade desconhece a Deus. Que não adiantou a Igreja Católica trazer a Bíblia. O outro sair e explicar a Bíblia de outra forma. O outro sair e explicar de outra forma. O outro nunca ir ali e virar o Espiritismo. Milagre ninguém faz. Milagre quem faz é Deus. Você não precisa. Você não precisa. Agindo assim, você não vai estar sustentando essas entidades e não vai estar te achacando, mexendo na hora em que você está mais sensível. Abandona isso, abandona. Se alguém vai lá e fala assim, não, mas o Deus fala que ele vai fazer isso. Se Deus faz isso, ele faz sem você ir lá, criatura de Deus. Sem você ir lá, para ser humilhado, para ser achacado, para ser tomado o seu dinheiro. O seu dinheiro é suado. Ah, não, mas ele faz o bem, ele não cobra nada. Ele é um mendigo que está ali na esquina? Ou ele tem fazendas? Ou ele tem rede de televisão? Ou ele tem não sei o quê? Se a pessoa diz que faz o bem de graça e tem esse monte de fazenda, gente, ó, vamos pensar um pouquinho, por favor, vamos pensar, porque eu não suporto ver a humanidade ser achacada por falta de conhecimento de Deus. Tá bom? Por hoje seria isso. Até a próxima. Tchau, tchau.